Se você, como eu, um navegante do tempo, está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Quorum Concursos. Me chamo Marcelo Freitas. Estou aqui para poder ajudar você na resolução de algumas questões, tirarmos eventuais dúvidas, resolvermos alguns assuntos que talvez estejam pendentes aí no seu estudo, ok? Inicialmente, deixando para vocês a nossa apresentação oficial, segue aí, olha, você está no Quorum Concursos. Então, não deixe de seguir, hein? Vá lá no seu Instagram e passe a seguir @prof.marcelo.freitas, é este que vos fala, e também @quorum.concursos, @quorum.concursos. Com isso, então, você vai estar sintonizado conosco, recebendo material de primeira qualidade e, com certeza, se preparando para aquele tão sonhado cargo que você almeja. Ok, pessoal? Seguimos aqui então com vocês. Nós vamos agora resolver algumas questões dessa última prova que teve no município de Vitória, Espírito Santo. Prova para a Guarda Civil Municipal. Uma das questões que nós vamos conversar um pouquinho é a questão número 51. A questão 51 dessa prova dizia o seguinte: a administração pública do município Alfa realizou procedimento licitatório visando a celebração de um contrato de eficiência. Observe você que no próprio texto já diz sobre, vamos lá, grifar aqui para vocês, contrato de eficiência. Grife aí para você também. E continua dizendo: no julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes, considerou-se, à luz do critério previsto no edital, a maior economia para a administração, sendo certo que a remuneração do futuro contratado será fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é correto afirmar que o julgamento das propostas foi realizado de acordo com o critério. Então, qual o critério a ser adotado nesse caso? Melhor técnica, conteúdo artístico, melhor retorno econômico, maior desconto, da técnica de preço, do menor preço. É isso que o seu avaliador queria que você respondesse. E aí vem comigo aqui. Como você vai responder isso? Inevitável que você responda tendo que ler a lei 14.133. É necessário que você tenha conhecimento da lei. E se você buscou conhecimento na lei, você buscou no artigo 39. Lá no artigo 39 da Lei de Licitações, lá nos ensina alguma coisa a respeito daquilo que o seu avaliador queria que você respondesse. Vem comigo, olha só o que diz na leitura do artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de que tipo de contrato? Está lá, o seu avaliador queria que você respondesse. Contrato de eficiência. Considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Muito bem, então se você respondeu de acordo com o artigo 39, vindo no gabarito, você marcou a letra E. Isso aí. De acordo com as propostas, o julgamento lá seguiu o critério do maior retorno econômico. E aí, fala para mim, conseguiu gabaritar? Tenho certeza que sim. Você já sabe tudo, né? Da nova lei de licitações? Mas vamos sempre aprender mais, hein? Vamos sempre aprender. Uma outra questão que nos chama a atenção aqui na prova, né? Aplicada, é a questão 54. Vamos lá na questão 54? Põe na tela. Questão 54. João, brasileiro, residente domiciliado em Vitória, no Espírito Santo. Observe que o seu avaliador coloca algo aqui, já chama atenção para vocês. Com 17 anos. Joãozinho tem 17 anos de idade. Pretende viajar ao exterior para acompanhar a partida do time de futebol do seu coração, que enfrentará um grande rival em Buenos Aires, na Argentina. Ele vai para onde? Vai pegar um avião. Vai para longe do Brasil, não é isso? O adolescente, então, resolve conversar com seus pais, presentes em sua vida, sobre o assunto. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente,
é correto afirmar que João poderá realizar a viagem e, novamente, vem aqui 5 critérios para que você possa estar avaliando. Ele vai poder realizar a viagem? O seu avaliador já disse que sim. Olha, o Joãozinho só vai poder realizar a viagem com 17 anos de idade se ele obedecer o que na legislação 8.069? E aí você, com certeza, se recordou do artigo 84 que está na tela. Artigo 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo 84 ele fala no caput o seguinte: quando se tratar de viagem ao exterior, Joãozinho está indo para onde? Buenos Aires, não é isso? Na Argentina? A autorização é dispensável se é criança ou adolescente. De acordo com os enunciados cobrados aqui, nós vemos que aquele que mais se enquadra é o do inciso 2. Observe: viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. E aí, na literalidade da lei, nós temos a letra A, o gabarito, letra A. Se estiver na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Foi fácil? Acredito que sim. Mas chamo a atenção de vocês para um detalhe bem importante nessa questão. Observe você que o seu avaliador, ele disse algo: olha, Joãozinho tem 17 anos de idade. Se você já sabia direto qual seria a resposta, perfeito, parabéns para você. Mas a título de informação, vale a pena nós nos lembrarmos que com 17 anos de idade, o artigo 2º do próprio Estatuto, ele vem disciplinando quem é Joãozinho no cenário jurídico. Considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa de 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela de 12 até os seus 18 anos de idade. Joãozinho tem 17. E aí, Joãozinho é o quê? Adolescente, para os termos da lei. Ok? Não é maior, né? Ou de maior, como alguns costumam dizer. Espero que você não diga isso. Ok, pessoal? Gabaritou? Tenho certeza que sim também. Você sabe tudo. Vamos em frente. Questão 56. A questão 56 é interessante, hein? Código de trânsito. Olha aí, você sabe tudo sobre o Código de Trânsito? Então você acertou essa questão. Na questão 56 diz assim o enunciado: em um determinado dia, o nosso agente aqui, José, vamos apagar e escrever direito aqui o nome de José, olha só, José, agindo com dolo. Quando a pessoa tem dolo, o que acontece com ela? Ela tem vontade de praticar o ato. Ela quis praticar o ato. Ok? Com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. José estava doidão, podemos dizer isso? Sim, né? Participou na direção de veículo automotor em via pública de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que José, e aí novamente você precisaria de quê? Ter lido o Código de Trânsito, ter um conhecimento básico do Código de Trânsito, porque esse artigo, essa questão, melhor dizendo, ela pedia que você tivesse conhecimento do artigo 306 e também do artigo 308 do Código de Trânsito. São artigos importantes do Código de Trânsito. O artigo 306 ele diz assim, olha, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Não era o caso dele? Era o caso dele. Ele estava o quê? Sob influência de álcool. Estava bêbado. Olha lá, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. E o 308? Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. E aí, pessoal, o que acontece com o nosso grande e louco José, que estava bêbado, agiu com dolo nesse caso? A questão A, B, C, D ou E? A questão correta no gabarito, de acordo com os artigos 306
E 308, que acabamos de ler, é a letra E. Por que a letra E? Literalidade da lei. Responderá criminalmente pela embriaguez ao volante e pela participação na direção de veículo automotor em via pública de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente. Mas chama a atenção dos senhores em algo importante nessa questão. Lemos 2 artigos, não foi? 306 e 308. E essa questão, o seu avaliador pediu que você tivesse conhecimento dos 2 artigos. Observe que no gabarito ele colocou um E. Olha só, Ezinho, tanto pela embriaguez quanto também pela participação na direção. Ou seja, houve acumulação aí no ato, na conduta dele, né? Então preste atenção nisso. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte. Observe só o artigo 291 que eu trago para você na tela. 291 também do Código de Trânsito. E é necessário para que você responda essa questão, porque veja só, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos nesse código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. E aí você já poderia me dizer o seguinte: qualquer tipo de ato praticado no trânsito, a pessoa iria responder de acordo com o Código Penal ou o Código de Processo Penal, é isso? Não. Por que não? Porque, olha só, tem uma vírgulazinha, né? Se este capítulo não dispuser de modo diverso. Ou seja, o próprio Código de Trânsito diz ser capaz para poder aplicar a pena a alguém. Ok, pessoal? Cuidado com isso aí, porque o legislador, o seu avaliador, melhor dizendo, ele gosta de saber esses detalhezinhos. Então, o Código de Trânsito também é competente para dispor sobre as normas aplicadas aí aos crimes cometidos no trânsito. Beleza? Também a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, no que couber, de acordo com o que lemos aí no 291 do Código de Trânsito brasileiro. E aí, foi fácil essa questão? Tenho certeza que você também acertou, não tem dúvida disso. Questão seguinte que nos chama a atenção agora, a questão 57. Vamos para frente que se anda, hein? Olha lá, questão 57. Está na tela. Acompanha aí, por favor, hein? João, agente público no âmbito do município de Vitória, desobedeceu a ordem legal emanada do seu superior hierárquico, seu chefe, não é isso? Dando ensejo à deflagração de uma investigação na esfera administrativa para apurar a conduta perpetrada. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Municipal 2994 de 82, institui o regime jurídico dos funcionários públicos de Vitória, ou Estatuto dos Funcionários Públicos, é correto afirmar que a desobediência às ordens superiores, válidas, constitui infração disciplinar punida com... E aí nós temos 5 situações em que aquela infração cometida pelo João poderia acarretar cassação da aposentadoria, disponibilidade, repreensão, suspensão e demissão. E, obviamente, para você responder essa questão, você precisa de quê? Você precisa estar atento, né? Estar atento à própria legislação municipal, que foi mencionada aí no caput da questão, a Lei 2994. E essa questão, você encontra a resposta para ela, sabe onde? Aqui, olha, vamos lá? No artigo 177. Artigo 177. Mas antes da leitura do 177, eu chamo a atenção para vocês o seguinte, pessoal. Artigo 176. Nós temos aqui no artigo 176 que o legislador municipal de Vitória, ele disse que são penas disciplinares, repreensão, suspensão, multa, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Sempre que você ouvir sobre esses nomezinhos, estamos diante de penas disciplinares, ok? Então, ele estava de fato falando ali sobre infração, qual pena aquele funcionário ele sofreria por aquela infração disciplinar. E a pena que aquele funcionário cometeu, o João, agente público ali no município de Vitória, cometeu, foi a pena descrita no artigo 177, sobre as infrações disciplinares, no inciso 2, quando fala puníveis com suspensão. Por que punível com suspensão? Porque ele desobedeceu, olha só se não é isso que está aqui na linha A,
o João desobedeceu às ordens superiores. Continua dizendo, né? A própria linha A aqui, exceto quando manifestamente ilegais. Pela desobediência das ordens superiores, Joãozinho sofreu aí uma infração, né, punível com a pena de suspensão. E aí, também fala comigo, tudo certo até agora? Você acertou essa questão? Foi uma questão de nível até fácil, né? Não foi difícil entendermos aí que a pena para o João é uma pena de suspensão. Podemos depois questionar, né, conversar um pouquinho sobre os tipos de pena, por que a aplicação de cada uma delas. Mas respondendo de forma objetiva para vocês aqui, suspensão foi a pena aplicável de acordo com o texto de lei. E observe você que todas as questões até agora e todas as que vamos mencionar também, cobradas pela FGV nesta prova aqui da Guarda Civil Municipal de Vitória, foram cobradas a literalidade da lei. Quer ver só? Acompanhe comigo agora a próxima. Questão 58. A questão 58 do enunciado diz assim: a Lei Municipal número 9851 de 2022 e já fala para você o seguinte, ô candidato, você precisa conhecer essa lei, você só vai responder essa questão se você tiver acesso ou teve acesso a essa lei. E o que diz essa lei? Institui o plano de cargo, carreira e subsídio da Guarda Civil Municipal de Vitória. Prevê a progressão horizontal por merecimento, será oportunizada anualmente para todos os servidores em exercício que preencherem os requisitos previstos, com interstício mínimo de 4 anos entre cada progressão por merecimento. Demais disso, a legislação estabelece que a referida progressão somente se dará de acordo com a previsão orçamentária de cada ano, com observância das limitações legais. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Municipal 9851 de 2022, institui o plano de cargo, carreira e subsídio da Guarda Civil Municipal de Vitória, é correto afirmar que, em caso de empate, será contemplado para fins de progressão horizontal por merecimento o servidor que, e aqui cuidado pessoal, que sucessivamente, observe que tem uma cadeia sucessória a ser respeitada, preencher alguns requisitos. Quais são os requisitos que aquele servidor precisaria preencher para poder ter aí a sua progressão por merecimento, progressão horizontal por merecimento? Como eu falei, o que o seu avaliador cobrou aqui foi a literalidade da lei. Logo, você precisaria, para essa questão, ter conhecimento do artigo 27. 27, vamos ver? Acompanhe comigo lá. Artigo 27, isso aí, olha. 27 da Lei 9851. Diz o seguinte, artigo 27, vamos na tela. A progressão horizontal por merecimento somente se dará de acordo com a previsão orçamentária de cada ano, observado o limite de 25% das vagas ocupadas da tabela de subsídio no momento do orçamento, na progressão horizontal por merecimento a cada processo. Observe você que o seu avaliador fez o quê? Uma cópia do que diz o caput da lei. Você precisava ter lido essa lei, ter entendido que, para poder ter essa progressão, ele precisaria observar a seguinte ordem sucessiva, gradativa. Uma coisa de cada vez ele precisaria preencher. Quais seriam essas coisas que ele precisaria preencher? Na ordem está aqui, no parágrafo 1º. Estiver há mais tempo sem oferir progressão por merecimento. Está lá de castigo, esqueceram dele. É o cara que tem aí, a pessoa que tem então a possibilidade, né, de receber essa progressão. 2. Obtiver a maior nota na avaliação de desempenho mais recente. 3. Tiver maior tempo de serviço no cargo. E 4. Tiver maior idade. Observado todos esses requisitos, 1, 2, 3 e 4, por ordem, você acertaria a questão. E aí, voltando lá na questão, qual a questão que estaria certa? Não temos dúvida que, nesse caso, seria a letra B de bola. Porque observe você que o seu avaliador cobrou também aqui que você conhecesse o texto da lei, soubesse de fato o que o texto da lei diz, entendesse que para poder receber essa progressão, ele precisaria cumprir de forma sucessiva aqueles requisitos, delineados aí na letra B de bola. E aí, fala para mim. Conseguiu acertar? Mais uma vez te perguntei isso, hein?
se você conseguiu acertar. Espero que sim, estou torcendo por você do lado de cá, hein? Vamos em frente agora? E no inciso 2 diz o seguinte: viajar na companhia de um dos pais autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Observe você que Joãozinho ele iria fazer o quê? Iria viajar, não é mesmo? Ele iria viajar. E aí, nesse cenário, será que Joãozinho poderia viajar? Não poderia? Como que ele faria essa viagem? De acordo com o que nós acabamos de ler, Joãozinho estaria correto se ele afirmasse a letra A dessa questão. E na letra A dessa questão diz o seguinte, olha só, vamos colocar na tela aqui para você acompanhar, hein? Na letra A, se estiver acompanhado de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Foi isso que acabamos de ler, não foi? No artigo 84, 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas aí eu chamo a atenção dos senhores o seguinte, nós temos aí o artigo 2º e é importante que você saiba o que diz nele. O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando ele trata a respeito da idade, né? Nós observamos na questão que Joãozinho tinha 17 anos de idade. Às vezes, o avaliador vai colocar isso aí na sua questão para confundir sua cabeça. Será que 17 ele ainda é considerado adolescente, não é? Precisaria que você tivesse esse critério, né, de conhecimento ao conhecer o artigo 2º, quando diz considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos, de idade incompletos. E adolescente, aquela pessoa que tem o quê? De 12 aos 18 anos de idade. Joãozinho com 17 anos, Joãozinho é considerado adolescente. Então, para você que marcou aí a questão da letra A, parabéns para você, questão correta. Vamos em frente? Vamos em frente agora, hein? Temos aí a questão 56, uma questão interessante também, que ela fala a respeito do Código de Trânsito. Se você estava estudando sobre o Código de Trânsito, você foi feliz ao responder essa questão. A questão 56, no enunciado, diz o seguinte: em um determinado dia, José, agindo com dolo, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, participou na direção de veículo automotor em via pública de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8.503 de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que José, e aí nós temos 5 questões para poder afirmar o que José fez. Observe, José agiu com dolo. José estava chapado. José tinha o quê? Influência de álcool, não é isso que ele disse para você? Foi isso que ele disse. Ele estava onde? Estava em via pública, participando de competição, gerou situação de risco. O que tudo isso indica? Tudo isso indica que você precisa conhecer também alguns artigos de lei. Quais são os artigos de lei que espera-se que você saiba aí ao responder essa questão? Trago para vocês. É o artigo 306 e também o artigo 308 aí do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 306, ele narra o seguinte: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Não era isso que estava acontecendo lá com o rapaz? Era justamente isso, né? Ou de outra substância psicoativa que determine dependência. E aí vem a penalidade também do artigo 306. Após o artigo 308, você precisava conhecer também o 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Se você soubesse as duas questões, ficaria fácil para você responder. Você responderia o que nessas questões? Bom, você viria aqui e responderia como correto a letra E. A letra E dessa questão 56 diz assim: responderá criminalmente
pela embriaguez ao volante e pela participação na direção de veículo automotor em via pública de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente. Por que você deve ter atenção nessa questão? Você reparou que nós lemos 2 artigos? Artigo 306 e artigo 308? Você reparou, não foi? E olha só o que o seu avaliador fez com você. Colocou um ezinho aqui. Olha, ele quis te pegar, hein? Mas você acertou, eu tenho certeza disso, porque você entendeu que ele participou na infração de 2 artigos do Código de Trânsito. Então, ele responderá criminalmente pelos 2 artigos. Mas é importante você observar ainda que o próprio Código de Trânsito, ele traz algo interessante no artigo 291. Quer ver só? Trago na tela para você. Artigo 291. Ficaria fácil de você responder essa questão, então ajudaria muito a você responder essa questão se você tivesse conhecimento do artigo 291 do Código de Trânsito. Esse artigo diz o seguinte: aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos nesse Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Bom, se você estudou até esta vírgula, até essa acentuação, você diria que todos os crimes cometidos pelo Código de Trânsito seriam capitulados, seriam disciplinados pelo Código Penal ou Código de Processo Penal. Porém, continua o artigo 291. Se este capítulo não dispuser de modo diverso. Olha só, se dispuser de modo diverso, quer dizer o quê? Bem como aí na Lei 999, de 26 de setembro de 95, no que couber. Quer dizer o quê? Que o próprio Código de Trânsito ele é capaz de disciplinar a penalidade ali do agente, que cometeu aquele crime. Então, ele passa a responder criminalmente de acordo com o Código de Trânsito. Beleza, pessoal? Espero também que você tenha tido sucesso na resolução dessa questão, viu? Vamos em frente? Olha lá, vem Joãozinho de novo falar conosco. Essas questões agora para frente vai precisar que você, ou precisaria que você, soubesse um pouco da legislação do município de Vitória. Estava previsto no edital, Então precisaria que você conhecesse um pouquinho dessa legislação. A questão 57, por exemplo, lá traz o seguinte, olha, questão 57. Vamos na tela? João, agente público no âmbito do município de Vitória, desobedeceu a ordem emanada do seu, observe aqui que já disse quem foi, superior hierárquico, dando ensejo à deflagração de uma investigação na esfera administrativa para apurar a conduta perpetrada. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Municipal 2994 de 1992, que no município de Vitória institui o regime jurídico dos funcionários públicos de Vitória, Estatuto dos Funcionários Públicos, é correto afirmar que a desobediência às ordens superiores, válidas, constitui infração disciplinar punida com... E aí o avaliador trouxe para você 5 situações de possíveis casos de desobediência, possíveis disciplinas a ser dadas aos agentes públicos, aos funcionários públicos, aos servidores públicos daquele município de Vitória. Cassação de aposentadoria, disponibilidade, repreensão, suspensão ou demissão. Novamente, para que você pudesse responder essa questão, era necessário que você tivesse lido, tivesse conhecimento daquele regime jurídico ou do Estatuto dos Funcionários Públicos de Vitória. E aí, se você tivesse aquele conhecimento que se esperava, espero que de fato você tenha tido, você responderia de forma correta ao analisar aqui, olha só, o artigo 176, 176 e o artigo também 177 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Vitória. O artigo 176 está na tela, acompanha aí comigo o que diz. São penas disciplinares: repreensão, suspensão, multa, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Por que você precisaria saber desse artigo 176? Porque o artigo 176 vai dizer para você, olha só, esses casos são os casos das penas. São os casos em que a pena, o agente recebe a disciplina. São penas disciplinares, repreensão,
suspensão, multa, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade. No caso do João, o João ele fez o quê? Você se recorda? O João, nós vimos agora há pouco que ele não obedeceu a uma ordem do seu superior hierárquico. Não foi isso? Não obedecendo a ordem do seu superior hierárquico, nós precisaríamos ter conhecimento do artigo 177. São infrações disciplinares. E aí, no inciso 2, diz o seguinte: punidas com suspensão. Se você olhar aqui logo a linha A, desobediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Ele desobedeceu uma ordem superior. Logo, a conduta dele, a infração cometida pelo João, deve ser punida com a pena de suspensão, correto, se você aí marcou no gabarito a letra D. Suspensão, de acordo com a dicção que nós vimos do artigo 177, 2 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Vitória. Beleza, pessoal? Olha aí, espero que você esteja se saindo muito bem na prova, hein? Você se preparou, tenho certeza disso. Tá bom? Outra questão que nos chama a atenção aí, que podemos conversar um pouquinho, é a questão 58. A questão 58, também cobrada naquela prova, ela é uma questão que precisaria que você também tivesse conhecimento sobre o plano de cargos e salários da Guarda Civil Municipal de Vitória. Da lei propriamente dita, né? A Lei 9851, lá de 2022. Vamos ver o que diz o enunciado para a gente resolver? Vamos lá. Questão 58. A Lei Municipal número 9851 de 2022 institui o plano de cargos e carreiras e subsídios da Guarda Civil Municipal de Vitória, prevê a progressão horizontal por merecimento. Será oportunizada anualmente para todos os servidores em exercício que preencherem os requisitos previstos, com interstício mínimo de 4 anos entre cada progressão por merecimento. Demais disso, a legislação estabelece que a referida progressão somente se dará de acordo com a previsão orçamentária de cada ano, com observância das limitações legais. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Municipal número 9851 de 2022, institui o plano de cargo, carreira e subsídio da Guarda Civil Municipal de Vitória, é correto afirmar, em caso de empate, será contemplado, para fins de progressão horizontal por merecimento, o servidor que sucessivamente... Meu amigo, não tem condições de você responder essa questão se você não leu a lei municipal. Você não conseguiria. Ok? Para isso, então, veja só. Ele disse aqui, em caso de empate, dizendo os critérios ali que foram adotados, né, para poder receber a progressão horizontal por merecimento. Foi isso que nós vimos. Dentre as questões, A, B, C, D ou E, também era necessário que, ao fazer a leitura daquela legislação, você tivesse em mente o artigo 27. O artigo 27, que trago para você na tela, ele diz assim, olha, a progressão horizontal por merecimento, aquela que foi descrita, né, no enunciado, progressão horizontal por merecimento, somente se dará de acordo com a previsão orçamentária de cada ano. Observe que o seu avaliador fez uma cópia, né, do caput do artigo 27 e colocou na questão para você. Observado o limite de até 25% das vagas ocupadas na tabela do subsídio no momento do orçamento, na progressão horizontal por merecimento a cada processo. E aí ele traz algo interessante, ele traz uma ordem que nós devemos obedecer, uma ordem que deve ser obedecida. Olha só a ordem, está aqui no parágrafo 1º. Em caso de empate, que é o caso que nós vimos no enunciado, será contemplado o servidor que sucessivamente 1, 2, 3 e 4. Você deve obedecer essa ordem. Não dá para pular a ordem. E foi isso que o seu avaliador pegou com você. Ele quis saber se você estava atento às ordens de progressão por merecimento. Quais são as ordens? Veja aqui na lei. Estiver há mais tempo sem auferir progressão por merecimento. Olha, o cara está lá, está parado, ele precisa progredir. É o primeiro critério.
Segundo critério, obtiver a maior nota na avaliação de desempenho mais recente. Ele foi avaliado, teve uma nota boa, mas ele ainda não progrediu, precisa progredir. Terceiro, tiver maior tempo de serviço no cargo. É outra questão. Ele tem muito tempo no serviço, ainda não progrediu, precisa progredir. Está aqui o inciso terceiro. E o quarto, tiver maior idade. Se você sabia os casos na ordem dita aqui do artigo 27, parágrafo 1º, mais tempo de serviço, maior nota, maior tempo no cargo e também maior idade, você certamente responderia que a questão certa no gabarito seria a letra B. Letra B de bola. Olha lá. Estiver há mais tempo sem auferir progressão por merecimento. Inciso 1, não é isso? Inciso 2. Obtiver a maior nota na avaliação de desempenho mais recente, tiver maior tempo de serviço no cargo e tiver maior idade. Então, era necessário que você conhecesse lá o artigo 27, parágrafo 1º daquela legislação. E aí, está conseguindo responder? Foi bem na prova? Espero que sim, hein? Espero fielmente que sim, que você tenha se dado muito bem nessa prova. A questão 59 da nossa prova pedia que você tivesse aí conhecimento da Lei 6.035. A Lei 6.035, que é o regulamento disciplinar dos servidores do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória, no Espírito Santo. Aquela questão 59, acompanha comigo na tela. A questão 59, o enunciado dela diz assim: Mateus, integrante da Guarda Municipal de Vitória, observe que já está até grifado aqui para você, da Guarda Municipal de Vitória, descobriu por intermédio de amigos de profissão que a legislação que versa sobre o regulamento disciplinar da instituição classifica o comportamento dos servidores em excelente, bom, insuficiente e mau. Dessa forma, o referido agente público resolveu estudar a norma legal para entender qual é o critério classificatório empregado. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Municipal 6.035 de 2003, institui o regulamento disciplinar dos servidores do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória, é correto afirmar que o comportamento do servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória será considerado. E aí nós temos as 5 questões que a banca colocou para você. Questão A, B, C, D e E. E aí, qual foi a sua resposta? Se você notou, eu já até escrevi aqui qual seria, o gabarito. E você está observando aí pelas questões que nós deixamos no enunciado. Mas veja só, para que você pudesse responder essa questão, seria necessário que você tivesse conhecimento do artigo 9º. Vamos lá no artigo 9º? Artigo 9º da lei. O artigo 9º dessa lei diz o seguinte: para fins disciplinares e para os demais efeitos legais, o comportamento do servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória será considerado, observe, excelente, bom, insuficiente ou mau. São os casos trazidos para a gente no enunciado. Excelente, quando no período de 60 meses não tiver sofrido qualquer punição. Bom, quando no período de 48 meses não tiver sofrido pena de suspensão. E aí você iria reduzindo, esse prazo. Olha só, começou em 60 para excelente, passou para 48, insuficiente, num período de 24 meses, tiver sofrido até 2 suspensões, ou mal, se no período de 12 meses tiver sofrido mais de 2 suspensões, acima de 15 dias cada uma. E aí, voltando ao enunciado, você precisaria entender aqueles prazos. Observe que eu já coloquei aqui, olha, na letra A, diz que mal, quando no período de 12 meses tiver sofrido mais de 2 penas de suspensão, acima de 10 dias cada uma. Em verdade, a legislação traz para a gente o quê? 15 dias, Olha lá, 15 dias cada uma. É isso que está aqui para a gente no inciso 4, ok? B. Insuficiente, quando no período de 24 meses tiver sofrido até 2 suspensões.
E aí, se você prestou bem atenção ao que nós lemos lá no enunciado, você notou que a letra B é a letra que você deveria ter marcado o seu gabarito. Por que isso? Porque se você observou bem, aqui no artigo 9º, inciso 3, na literalidade da lei já vem dizendo, a lei é insuficiente quando no período de 24 meses tiver sofrido até 2 suspensões. E por óbvio, você vai descartando o restante, né? A C, D e E. Ok? A dica, pessoal, nesse tipo de prova é sempre ficar atento ao quê? Aos prazos. O avaliador gosta que você tenha conhecimento de prazo. Então, fique bem atento aos prazos. Perfeito? Questão 59 está aí, tenho certeza que você também gabaritou essa questão. Olha lá, vamos para a questão derradeira, é a questão número 60. A questão 60 é importante que você tenha acertado ela, porque afinal a questão 60 ela vem cobrando algo que está descrito lá no Estatuto Geral das Guardas Municipais, aquele estatuto que você se colocou à disposição aí em fazer uma prova, né, sobre aquela profissão, ser um guarda civil municipal. Diz assim o enunciado 60, vamos lá na tela? Olha só o enunciado 60, o que diz? A Lei 13.022 de 2014, ao consagrar o Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabelece que incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsão em lei, a função de proteção municipal preventiva. É importante saber isso, hein? Ressalvadas as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, meus amigos, grifem, sublinhem, risquem, ria do seu avaliador e diga para ele que você entendeu que o que ele quer é a questão incorreta. Muito cuidado com isso. O avaliador é danado para querer pegar a gente nisso aqui, olha. Avaliação incorreta. Risque para você gravar na sua mente, falar o que eu quero saber é o que está errado. Tá certo? Então, olha lá. É incorreto afirmar que... E aí você, obviamente, né, tendo conhecimento da legislação, você iria lá no artigo 15. No artigo 15 daquela lei, artigo 15, principalmente no parágrafo 2º, iria dizer para a gente que o gabarito seria letra B. Olha por quê. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão e entidade. Isso é o caput. Mas aí veio o parágrafo 2º e disse: para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino. Mínimo de quanto? Olha só, a lei não fala. Só fala que deve ser respeitado um percentual mínimo. E foi nisso que o seu avaliador quis te pegar. E eu tenho certeza que você pegou ele e disse: aqui não. Você acertou, não foi? Olha lá o que você disse para o seu avaliador. Eu sei que a letra B está errada, porque você colocou aí um percentual de 50% para o sexo feminino. Logo, essa questão é uma questão que não merece, né, melhores delongas, até porque é uma questão que está errada. O percentual mínimo será definido por lei. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham tido bons resultados nessa prova. Tentei ajudá-los aqui ao máximo a entender o que o seu avaliador buscou nessas questões bem elaboradas pela FGV. Como dito, precisava que você tivesse conhecimento da legislação, que você conhecesse o texto da lei, a literalidade da lei. E olha só, quero dizer para vocês o seguinte: nós aqui do Coro Concursos estamos empenhados em dar o melhor para vocês. Então, por favor, vá no seu Instagram e nos siga, @corum.concursos. Entre na nossa comunidade, tenha acesso a uma infinidade de material que está sendo elaborado para vocês serem bem-sucedidos em suas provas. De outro lado, peço também que você me siga, @prof.marcelo.freitas. Será um prazer poder ajudá-los na sua caminhada. Rumo ao sucesso! Um grande abraço para vocês!